Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo, aleluia, Jesus, estamos aqui, Deus, no teu altar, te apresentando a tua serva, Deus. Pai amado, tu sabe, Deus querido, aleluia, que ela é pequena, mas tu és grande na vida dela, Jesus. Abençoa a vida da tua serva, meu Pai, abre a boca dela, meu Deus, que ela não viu falar dela, mas somente do Senhor. Meu Deus, que o Senhor pode usar ela como canal de bênção, que o Senhor pode usar ela como nunca usou nesta noite, Deus. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Abre a porta da palavra. Meu Deus, eu te entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Só na amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu peço que você segure na mão do seu irmão da direita e da esquerda e vamos louvar o hino assim. Glória a Deus. Antes de tudo, começa a abrir a tua boca e começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia. Começa a agradecer o Santo dos Santos. E louva assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encontram o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. Meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Mais uma vez no Santo dos Santos, dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Dá um minuto de glória aí para o Senhor. Dá um minuto de aleluia, glorifica, exalta. Entra na presença dele. Você que chegou aqui a este lugar e não consegue sentir a presença do Senhor, começa a abrir a tua boca e começa a dar glória. Começa a abrir a tua boca e começa a dar aleluia, porque ele já está aqui como grande. Mas é necessário você querer sentir a presença dele. Então, se você quer sentir a presença dele nesta noite, não para de dar glória, não para de dar aleluia, não para de se derramar na presença do Senhor. Eu quero ver a igreja glorificando, eu quero ver a igreja adorando, eu quero ver a igreja engrandecendo e entrando na presença do Senhor nesta noite. Eu peço que a amada igreja abra lá no livro de Daniel, do capítulo 6. Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus aí? Quem está procurando, dá um aleluia aí. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, do primeiro em diante, que diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um,
às quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Agora vai lá para o versículo 16, que diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando do rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Agora pula para o 22, que diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não te fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Dá glória a Deus, e senta aí, dá glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu por tema nessa pregação o seguinte: quando se tem uma vida diferenciada para a glória de Deus, furor de muitos se levanta. Você pode olhar para o seu irmão e dizer esse tema para ele? Quando se tem uma vida diferenciada para a glória de Deus, furor de muitos se levanta. Mas deixa-se levantar quem se levantar, deixa-se levantar o espírito do governador, porque quem está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. No terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Jerusalém foi saqueada por Nabucodonosor, rei de Babilônia. E nesse saqueamento, ele levou utensílios da casa do Senhor e levou consigo cativos alguns jovens. E no meio desses jovens foram entre eles Daniel. Daniel foi cativo para a Babilônia. Ele levou dessa linhagem desses jovens, ele levou jovens da linhagem real e da linhagem nobre, ou seja, ele levou jovens inteligentes. Ele escolheu os melhores jovens para levar cativo para a Babilônia. E dentre esses melhores jovens estava o jovem Daniel. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia, mas o seu coração estava focado no Senhor Jesus Cristo. E ali, aqueles jovens que foram levados cativos, eles passavam por uma preparação para chegar até a presença do rei. E nessa preparação, eles tinham que comer do manjar do rei e beber da bebida do rei. Ou seja, ele tinha que se contaminar com os manjares do rei. Mas Daniel, ele colocou o propósito no seu coração de não se contaminar com aquele alimento e nem se contaminar com aquela bebida. Então ele colocou o propósito de se alimentar de legumes, de frutas e de tomar água. Muitas vezes o mundo aí fora quer me contaminar e te contaminar.
Muitas vezes o mundo aí fora quer lançar pratos de lentilha para mim e para você cair. Mas eu e você temos que ser um servo diferenciado. Eu e você temos que ter um servo que tem um propósito no coração de agradar ao Senhor em meio às situações, de ter um propósito no coração de não se contaminar com os manjares que o mundo oferece. E ali Daniel, naquela preparação que ele estava a passar, ele estava se preparando com o seu corpo físico, porém o seu coração estava voltado para as vontades do Senhor. Ou seja, Daniel ele estava no centro da vontade de Deus. Será que a sua vida nesta noite está no centro da vontade do Senhor? Ou será que você está se contaminando com qualquer manjar que o mundo oferece? Abre a tua boca e vai dando glória. Abre a tua boca e vai dando aleluia. Não fica aí calado olhando para a minha cara, porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você abrir a boca e glorificar, o Espírito Santo ele vai fazer o mover, vai fazer o agir. Glória a Deus, aleluia. E ali aqueles jovens tinham que passar por aquela preparação, mas ele tinha um propósito de não se contaminar com aquilo que desagradava ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali naquela preparação, o seu coração estava na mesma posição de quando ele estava lá em Jerusalém. Ele estava com o coração puro, ele estava com o coração santo, ele estava com o coração focado no alvo que era Cristo. Muitas vezes eu e você, por meio das tribulações, por meio das situações que Satanás muitas vezes prepara na minha vida e na tua vida, eu e você, por pequenas coisas, queremos tirar o foco do alvo que é Cristo. Queremos emprestar muitas vezes a nossa vida para que Satanás venha nos envergonhar. Mas que nesta noite você venha ser uma geração diferenciada. Você venha ser uma geração eleita. Você venha ser uma geração para a honra e a glória do Senhor. Você venha ser o sal da terra. Você venha ser a luz do mundo. Você venha ser a diferença. Que por onde você passar, o brilho do Espírito Santo venha fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus, Senhor. E ali o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e nesse sonho o Senhor deu capacidade de interpretação a Daniel, e ele interpreta aquele sonho, mas o Senhor ele tinha um propósito. Naquela interpretação que Daniel interpretou aquele sonho, o Senhor tinha um propósito para fazer com que Daniel ficasse marcado em alguma atitude, e que lá na frente alguém viesse a se lembrar de Daniel. Muitas vezes Deus ele provoca situações na minha e na tua vida, ele me usa e te usa de forma poderosa para que alguém lá na frente venha se lembrar de mim e de você. Glória a Deus. E entrando nesse capítulo que nós lemos, o rei Dário, um homem de 62 anos, ele assume o reinado da Babilônia e ele promove levantar 120 presidentes. Ele promove levantar, muitas bíblias têm aí 120 sátrapas. Sátrapas quer dizer governadores de uma província. Então, se o rei Dário ele levantou 120 sátrapas, ele criou 120 províncias. Províncias quer dizer divisão territorial de um país, colocada sob a autoridade de um governante. Então, o rei Dário ele pegou a Babilônia e dividiu em 120, podemos dizer 120 estados, e botou 120 governadores para liderar
aquele povo. Mas acima daqueles 120 governadores, ele colocou 3 presidentes. E desses 3 presidentes, um deles se chamava Daniel. Glorifica a igreja, exalta e agradece o santo nome do Senhor. Não fica aí de boca fechada, porque se você veio a estudar apenas para passear, ou então para olhar o irmão lá morrer, você vai sair daqui vazio do mesmo jeito que você entrou. Glória a Deus. E ali, no meio daqueles homens todos, Daniel foi o homem que mais se desenvolveu naquele trabalho, naquela atividade. Daniel, ele tinha uma inteligência abençoada por Deus. Então, no meio daqueles homens, ele começou a se desenvolver mais do que aqueles demais. E com esse resultado, o rei Dário sentiu no coração de promover aquele homem para um cargo mais elevado. Então, aqueles demais que estavam ali também naquela situação, começaram a invejar a Daniel, começaram a criar raiva de Daniel, começaram a criar ira de Daniel e começaram a colocar um propósito no coração para querer derrotar Daniel. Porque é mesmo assim na minha e na tua vida. Quando eu e você estamos no anonimato, ninguém quer me derrubar nem te derrubar. Mas quando o Senhor começa a me usar e a te usar, quando o Senhor começa a me capacitar e te capacitar, aí se levanta a ira, aí se levanta a inveja, aí se levanta os gigantes. Mas eu te digo uma coisa, ele só tem 12 trabalho, que é de se levantar e de cair. Glória a Deus. E aí aqueles homens começaram a procurar defeitos em Daniel. Começaram a procurar defeitos na vida de Daniel. Porém eles olhavam aqui, olhavam ali, olhavam lá e nada encontravam. Porque Daniel era um servo fiel. Daniel era um servo que fazia diferença. Daniel era um servo que vivia no centro da vontade do Senhor. E aí aqueles homens procuram defeito aqui, procuram defeito ali, procuram uma coisa aqui, procuram uma coisa ali, porque é mesmo assim na vida da igreja hoje em dia. Muitas vezes tem pessoas que ficam procurando defeito na minha e na tua vida, para querer me apontar e te apontar, para querer me envergonhar e te envergonhar. Mas ele é balde. Procura aqui, procura ali, procura lá e fica sem encontrar. Porque quando eu e você estamos no centro da vontade do Senhor, automaticamente eu e você estamos em atalaia. E quando eu e você estamos em atalaia, qualquer brechinha que se abre, eu e você corre e fecha. Qualquer brechinha que Satanás quer abrir, eu e você estamos lá indo e fechando. E ele fica querendo entrar, mas porém não tem oportunidade. E aí aqueles homens começam a perseguir a Daniel. Só pelo fato de Daniel estar se desenvolvendo e de talvez até mesmo ser promovido e exercer um cargo mais elevado. E ali aqueles homens começam a perseguir a Daniel, começam a procurar um defeito, começam a querer tentar armar uma armadilha, mas porém eles não encontram. Então eles pensaram e disseram: só se nós tramarmos contra o Deus dele. Porque Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, era um homem que vivia na presença do Senhor em espírito e em verdade. E ali aqueles homens se reúnem e vão até o rei. E diz ao rei que eles se reuniram e colocaram um propósito, que num período de 30 dias, qualquer pessoa que adorasse a outro Deus ou a outro homem que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Então automaticamente eles bateram no ponto fraco de Daniel. Porque Daniel ele não se prostrava diante de outro Deus, ele não adorava outro Deus, e nem tampouco ele ia sair da posição que ele estava. E ali
aqueles homens vão até o rei e pedem que o rei venha assinar aquele decreto. Porque naquela época a palavra de rei não se voltava atrás. Quando se falava, tinha que se cumprir. E aí aqueles homens mandam que o rei vá e assine aquele decreto. E aquele rei vai e assina aquele decreto. E Daniel sabe que aquele decreto foi assinado. Então ele se volta para a presença do Senhor e vai clamar ao Senhor. E vai orar ao Senhor. E aí aqueles homens continuam de atalaia para querer ver um deslize de Daniel. Mas como eles tinham batido no ponto fraco de Daniel, seria muito mais fácil dele achar o que eles queriam. Deles achar, vamos dizer assim, no pensamento deles, a derrota de Daniel, o fim de Daniel. Mas não sabia ele que o grande eu sou era na vida de Daniel. Que na peleja não era Daniel que ia pelejar. Quem ia pelejar com Daniel era o grande eu sou. E aí aqueles homens continuam a observar a Daniel, até que chega ao ponto que eles encontram Daniel orando ao Senhor. Então para eles isso foi tudo o que eles queriam. Ali automaticamente ele corre até o rei, que comunica aquela situação. Lembra ao rei daquele decreto que o rei tinha assinado, que durante 30 dias ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus e nem adorar outro homem a não ser o rei. E aí ele fala que Daniel estava clamando ao Deus de Israel. E que com essa atitude ele teria que ser lançado na cova dos leões. E ali o rei ele pensou talvez em retroceder naquela situação, mas porém como ele já tinha assinado aquele negócio, ele não poderia mais voltar atrás. E ali ele teve que cumprir aquela ordem que ele tinha dado. Quantas vezes não é assim na minha e na tua vida? Tem pessoas querendo lançar na cova dos leões. Quantas vezes não tem gente que quer me lançar e te lançar dentro da fornalha de fogo ardente? Quantas vezes não tem gente que quer me lançar e te lançar dentro de uma cisterna? Quantas vezes não tem gente querendo me lançar e te lançar dentro de uma prisão? Quantas vezes não tem gente querendo me matar e te matar espiritualmente? E procura uma forma aqui, procura uma forma ali, e muitas vezes não encontra. Mas quando encontra, pensa que vai me derrotar e te derrotar. Quando encontra, pensa que vai colocar um ponto final na minha e na tua história. Mas esquece um detalhe, que a minha história, a tua história, quem escreveu foi o Todo-Poderoso. A minha história, a tua história foi escrita pela mão de Deus e só volta ao ponto final quando o Senhor colocar. Glorifique, igreja, abre a tua boca e comece a glória. Dá um minuto de adoração para o Senhor. Dá um minuto de glória, dá um minuto de aleluia. Glória a Deus. E ali o rei dá ordem para que lançassem Daniel dentro da cova dos leões. E creio eu, a Bíblia não fala isso, mas eu apenas estou conjecturando. Creio eu que aqueles homens se alegraram. Creio eu que aqueles homens comemoraram pelo fato de Daniel ter sido lançado na cova dos leões. Creio eu que eles se reuniram e entre si conversando disseram: até que enfim nós conseguimos botar um ponto final na vida de Daniel. Glorifica. Mas não sabia ele que quando Daniel entrasse lá dentro da cova dos leões, o Senhor já estaria lá dentro, esperando para recepcionar a Daniel lá dentro da cova dos leões. E ali Daniel é lançado naquela cova, no meio daqueles leões, creio eu, famintos, creio eu, furiosos, procurando a quem tragar. E Daniel é lançado dentro daquela cova. Mas eles esqueceram de um detalhe,
que o Todo-Poderoso foi o que criou os leões e é o que dá ordem para ele atacar ou para ele recuar. E naquela situação o Senhor deu a ordem para aqueles leões para que ele viesse se deitar, dormir e ainda servisse de travesseiro para Daniel descansar. Porque é mesmo assim na minha e na tua vida. Quando o meu e o teu inimigo pensar que a minha vida e a tua vida está pelo avesso, aí o Senhor chega e faz uma coisa nova. Quando Satanás pensar que a minha e a tua família está derrotada, aí o Senhor chega e restitui. Quando Satanás pensar que eu e você estamos morrendo espiritualmente, aí o Senhor chega e te dá vida com abundância. Quando Satanás pensar que está colocando um monte de vida no teu filho ou na tua filha, que está lançando a tua família no mar do esquecimento, que está colocando a tua família nas drogas, na bebedice, aí o meu Deus chega e escreve uma nova história. Quando Satanás pensar que está tudo acabado na minha e na tua vida, aí o meu Deus chega e muda o quadro. Você crê que o Senhor muda o quadro nessa noite? Você crê que o Senhor muda o quadro nesta noite? Ainda que Satanás queira ou não queira, mas quando o meu Deus chega, ele muda o quadro. Glória a Deus. E aí Daniel foi lançado naquela cova, e aqueles homens jurando que Daniel estava sendo devorado por aqueles leões. Mas ele não entendia o mistério que o meu Deus já tinha chegado primeiro e já tinha mudado o quadro daquela situação. Porque como fala lá em Isaías 54:17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você crê que toda ferramenta que Satanás ele prepara sobre a tua vida não vai prosperar, porque o Senhor já deu a ordem. O Senhor já chegou primeiro. Satanás muitas vezes ele prepara armadilha para mim, para você, mas o meu Deus, ele chega primeiro e desfaz. Muitas vezes Satanás ele prepara o arco dos fortes para mim derrubar e te derrubar. Meu Deus chega e quebra o arco dos fortes. Muitas vezes Satanás ele prepara armadilhas para que eu e você venhamos cair na caminhada, mas o meu Deus chega primeiro e me sustenta e te sustenta. E aí eu creio que quando Daniel entra naquela cova, o Senhor lá de cima olha para aqueles leões e diz assim: ei, te deita aí, ó. Tu não vai tocar no meu servo de forma alguma. Tu não vai chegar nem para cheirar o meu servo. Te deita aí logo. Dê um sonífero da parte de Jeová a eles. Te deita aí, que o meu servo vai ficar aí dentro, mas é aí dentro que eu vou mostrar a minha glória na vida dele. Deus permite situações na minha e na tua vida, é para mostrar a glória dele sobre mim e sobre você. Ele permite eu e você passar pelo deserto, mas é para mostrar a glória dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele permite o gigante se levantar, mas é para mostrar a glória dele na minha vida e na tua vida. Ele permite a tribulação chegar, o vendaval chegar, mas é para mostrar a glória dele na minha vida e na tua vida. Então, se você crê que nessa situação o Senhor vai mostrar a glória dele na tua vida, levanta a tua mão para o céu e da glória, levanta a tua mão para o céu e da aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. E ali, quando era no outro dia, creio eu que aqueles homens estavam tudo ansiosos para ver só o fim de Daniel dentro daquela cova. Quando eles chegam ali,
presencia aquela cena. Daniel saindo dali de dentro, sem nenhum dano, nem sequer com uma roupa, um rasguinho. Daniel saindo dali de dentro de posse de vitória. Daniel saindo dali de dentro dizendo que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dele. Creia tão somente que nesta noite o Senhor enviou o anjo e fechou a boca do leão. O Senhor fechou a boca do leão na tua vida. O Senhor fechou a boca do leão na tua parentela, que talvez até saiu dizendo que ia para a balada, e o Senhor foi lá e fechou a boca do leão. O Senhor chegou ali naquela cova e deu livramento a Daniel. Creia tão somente que nesta noite o Senhor é Deus de livramento. Só o fato de você ter chegado aqui a este lugar, o Senhor deu livramento à tua parentela que está lá do outro lado. Glória a Deus, aleluia. E ali aquele quadro foi mudado. Aqueles homens que prepararam aquela situação para Daniel foram eles que foram lançados na cova dos leões. Quando Daniel sai dali intacto e o rei vê aquela situação e percebe que aqueles homens tinham apenas caluniado Daniel, deu a ordem que ele, suas mulheres, seus filhos fossem tudo lançado na cova dos leões. E ali naquela situação os leões não foram dormir também não. Naquela situação os leões deu fim àquelas vidas. Você crê que Deus muda o quadro? Aquela armadilha que estão preparando para a tua vida vai ser Ele próprio que vai cair. Porque na vida de Daniel aqueles homens prepararam todas as formas para querer derrotá-lo, para querer envergonhá-lo, para querer colocar um ponto final. Mas Daniel estava inocentemente naquela história. Daniel estava de coração puro na presença do Senhor. Daniel não estava fazendo nada de errado, a não ser adorando ao Santo de Santos. Muitas vezes é assim na vida da igreja. Só o fato de você estar servindo a Deus em espírito e em verdade cria a inveja de muitos, cria o furor de muitos, porque muitos queriam te ver você aí no mundo, na perdição, no pecado, no fundo do poço. Aí quando vê que você está erguido pela graça do Senhor, muitas vezes tem raiva de você. Queria continuar te vendo ali, você fracassado. Queria continuar ver você ali derrotado. Mas o Senhor chegou e mudou o quadro da tua vida. O Senhor chegou e mudou a tua história. Então creia tão somente que nesta noite o Senhor está fechando a boca do leão. Aquele gigante que estava se levantando na tua vida para querer te afligir, para querer te parar, para querer causar tribulação no meio da tua parentela, e muitas vezes para colocar frieza espiritual, nesta noite o Senhor está colocando por terra. Nesta noite aquele gigante que estava querendo se levantar e ficar de pé, o Senhor está colocando ele por terra nesta noite. O Senhor está colocando ele por terra. O Senhor está fechando a boca do leão em benefício de você. Se você crê, levanta a tua mão para o céu e dá um minuto de adoração para o Senhor. Dá um minuto de adoração para o Rei dos Reis, para os Senhores dos Senhores. Dá um minuto de adoração para aquele que é digno da tua adoração, para aquele que é digno do teu sacrifício de louvor. Aleluia, Jesus.
eu encerro voltando para o começo daquela frase que eu disse. E acrescentando mais uma coisa. A frase que eu disse no começo foi: quando se tem uma vida diferenciada para a glória de Deus, furor de muitos se levanta. Mas maior ainda do que o furor que se levantou é o Deus de Israel, ao qual você serve, que jamais perde em batalha, mas que porém já entra nela como vencedor. Porque da mesma forma que o Senhor disse a Josafá que nesta peleja não tereis de pelejar, o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite também: nesta peleja não tereis de pelejar, nesta peleja não tereis de pelejar, porque é eu que vou pelejar por você nesta noite. Sou eu que vou estar na frente deste negócio. Creia tão somente que nesta noite a boca do leão foi fechada. Amém? E aqui eu agradeço a rica oportunidade e as palmas bem fortes de louvar o Senhor.